Fala galera, beleza? Na aula de hoje vamos continuar com a nossa aula de função modular. Antes, porém, pessoal, queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, galera? Gente, a aula de hoje é muito pesada, muito difícil. Então o que é importante que você faça? Que você revise os conceitos que a gente já explicou para vocês de módulo, de função, de inequação, porque a gente vai usar esses conceitos agora toda hora. Beleza? Beleza, vamos começar. Construir o gráfico da função y é igual ao módulo de x mais 1 mais x. Gente, para quem viu a aula passada, esse exercício é muito parecido com o exemplo que a gente resolveu na aula passada. Só que vai ter uma diferença crucial, importantíssima aqui. Olha só, mais x. Gente, se fosse mais 3, eu pegava esse gráfico, subiria 3 unidades. Se fosse menos 3, eu pegaria esse gráfico, desceria 3 unidades. Mas é mais x. Eu sei quanto vale o x? Não sei. O x é uma variável nesse caso. Por conta disso, eu vou ter que dividir a minha resolução em duas etapas. Primeiro caso e segundo caso. Quais são os dois casos? O primeiro caso, eu vou supor que esse cara aqui de dentro é o quê? Maior ou igual a zero. No segundo caso, eu vou supor que esse cara que está aqui dentro, ele é o quê? Menor que zero. Beleza? Beleza. Então vamos para o primeiro caso. Eu vou supor que x mais 1 é maior ou igual a zero. Gente, se x mais 1 maior ou igual a zero, eu posso falar também que x é maior ou igual a menos 1. Ué, Nerk, por quê? Pelo seguinte, aqui não é x mais 1 maior ou igual a zero? Sim, é o cara de dentro, a gente está impondo que esse cara tem que ser maior ou igual a zero. É o primeiro caso. Beleza, isso equivale, pessoal, a dizer que eu tenho x maior ou igual a menos 1. Por quê? Tá vendo que você tem mais 1 aqui? Beleza, você pode pegar esse mais 1, jogar para o outro lado, tá positivo, vai para o outro lado o quê? Negativo. Então a gente pode falar também que o primeiro caso é a mesma coisa que x maior ou igual a menos 1. Legal. Então tá, a gente vai resolver o primeiro caso, supondo que o x seja maior ou igual a menos 1. Para fazer isso, pessoal, quando o x aqui, quando esse cara que está dentro do módulo é positivo, o que eu faço? É muito simples, é só jogar fora o módulo. Lembra disso? Beleza, é igual o que a gente viu nas aulas passadas. Então, no primeiro caso, eu vou supor que x mais 1 é maior que zero, que é a mesma coisa que isso aqui, e vou jogar fora esse módulo e resolver normalmente aqui dentro. Então vai ficar que y é igual a x mais 1 mais x. Joguei fora o módulo. Galera, x mais x dá quanto? Dá 2x mais 1. Então vai ficar que y é igual a 2x mais 1. Agora, presta atenção. Então, pessoal, isso significa que quando o x for maior ou igual a menos 1, a nossa função vai ter esse jeitão. Ou seja, a nossa função, quando o x for maior ou igual a menos 1, vai ser y é igual a 2x mais 1. Beleza? Beleza. É essa função que eu vou fazer quando eu tiver x maior ou igual a menos 1. Gente, segundo caso. Vamos supor que x mais 1 é menor que zero. É o segundo caso. Sempre quando você trabalha com módulo, você trabalha com dois casos. O primeiro caso, você vai supor que esse cara que está dentro do módulo é o quê? Maior ou igual a zero. Está aqui, o primeiro caso. No segundo caso, eu vou supor, gente, que esse cara que está dentro do módulo é o quê? Negativo. É sempre assim. O primeiro caso, maior ou igual a zero. O segundo caso, menor que zero. Gente, se você pegar essa inequaçãozinha do segundo caso, você vai ter que x mais 1 é menor que zero, correto? Correto. O que você pode fazer? Aqui não tem mais 1, eu posso pegar esse 1 e jogar para o outro lado. Tá positivo, fica o quê? Negativo. Então, x mais 1 menor que zero é a mesma coisa que falar que x é o quê? Menor que menos 1. Eu apenas peguei 1, joguei para lá e mudei de sinal. Então, ficou que x é menor que menos 1. Entendi. Então o que a gente vai fazer, pessoal? O segundo caso, quando x mais 1 é menor que zero, o que a gente faz? O que a gente faz quando nós temos um valor menor que zero dentro do módulo? Eu pego esse valor e multiplico por menos 1. Lembra disso? Pois é, a gente falou isso várias vezes. Então, o primeiro caso, você joga fora o módulo. Foi o que a gente fez. No segundo caso, a gente joga fora o módulo também, mas coloca um menos 1 na frente. Ou
tanto faz, um sinal de menos também, pode ser. Que é justamente o que eu fiz aqui. Y é igual a menos x mais 1. O que eu fiz? Peguei esse cara aqui de dentro e coloquei um sinal de menos na frente. Olha só. E vou copiar o resto igual. Então vai ficar y é igual a menos o cara de dentro, que é x mais 1, mais x. Gente, agora para simplificar isso aqui é muito fácil. Menos com mais, né? Menos 1 vezes x vai dar menos x. Menos 1 mais 1 vai dar o quê? Menos 1. Então ficou que y é menos x, menos 1 mais x. Galera, mais x com menos x, corta, joga fora. Vai ficar então que y é igual a menos 1. O que isso quer dizer pra gente? Isso quer dizer que quando o x for maior ou igual a menos 1, o gráfico vai ter esse jeitão. E quando o x for menor que menos 1, o gráfico vai ter um outro jeitão. A gente vai ter dois pedaços de gráfico no mesmo gráfico. Entendi. Então vamos fazer? Olha só, pessoal. Como é que fica então o gráfico de módulo de x mais 1 mais x? Para fazer esse gráfico, eu vou dividir ele em dois. Você concorda que o meu gráfico é de um jeito depois do menos 1 e de outro jeito antes do menos 1? Pois é, então o menos 1 é a barreira, eu coloco ela aqui simbolizada. Então, daqui para cá é antes do menos 1, daqui para cá é depois do menos 1. Óbvio isso. O que eu vou fazer, galera? Antes do menos 1, vamos ver. Antes do menos 1, o y vale menos 1. Ó, quando x é menor que menos 1, ou seja, quando ele está antes de menos 1, a função é desse jeitão, y igual a menos 1. Nerk, como é que eu desenho y igual a menos 1? É fácil. É uma reta que é paralela ao eixo x, passando pelo menos 1. Entendi. Então, o que acontece, pessoal? Essa altura aqui, ó, é o quê? É menos 1. A distância de qualquer ponto daqui para essa reta vale menos 1. Se você prolongar aqui, vai dar o quê? Menos 1. Gente, depois do menos 1, o que vai acontecer? Depois dessa reta aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer que a nossa função vai ter exatamente um outro jeito. Como que vai ser a minha função? Vai ser 2x mais 1. Nerk, como é que eu faço o gráfico da função 2x mais 1? É fácil. Você pode pensar, você pode jogar pontos, ou então, melhor ainda, você pode assistir as nossas aulas de função, porque lá a gente mostrou exatamente como é que a gente constrói um gráfico de uma função do primeiro grau. Gente, pegando essa função, jogando no gráfico, dá isso aqui, ó, dá essa reta. Ou seja, antes do menos 1, ó, tá vendo essa reta rosa? Antes do menos 1, a minha função é assim, ó, uma reta paralela ao eixo x. E depois do menos 1, galera, depois do menos 1, ela vai ter essa função, vai ser y igual a 2x menos 1, que se você jogar no gráfico, dá exatamente esse jeitão. Nerk, como é que eu faço para jogar isso no gráfico? Basta que você assista às nossas aulas de função. Beleza, galera? Continuando, gente. Exemplo 4. Eu disse, é difícil, e esse é pior. Construir o gráfico da função y é igual a módulo de x menos 2 mais módulo de x mais 1. Como é que eu faço essa bagaça? Gente, lembra que a gente resolveu um exercício de equação modular que a gente trabalhava com os intervalos? É exatamente o mesmo caso. Aqui eu tenho um módulo mais outro módulo somado. Quando é que o primeiro módulo vai ser negativo? Não sei. Quando é que o segundo módulo vai ser negativo? Também não sei. Então, para que a gente possa ver quando que os módulos são negativos e positivos, eu vou fazer o quê? Varalzinho. Pessoal, pergunto para vocês. X menos 2. Qual que é o valor que torna essa expressão igual a zero? Ah, Nerk, o valor de x que torna essa expressão igual a zero é o 2, né? Porque 2 menos 2 é igual a zero. Exato. Então, 2 é raiz dessa equação. Se você tiver dificuldade em fazer de cabeça, é fácil. É só você fazer x menos 2 igual a zero. Resolvendo isso, você vai obter que x é igual a 2. E aqui, pessoal, x mais 1. X mais 1 é igual a zero. Quanto vale o x? O x vale menos 1. Ou seja, qual que é o valor de x que eu jogo aqui dentro dessa expressão que torna essa expressão igual a zero? É o menos 1. Porque olha só, menos 1 mais 1 dá zero. Então é o menos 1. Beleza. Então a gente achou a raiz dessa equação, que vale 2. Ou melhor, a gente achou a raiz dessa expressão, que vale 2. E a gente achou a raiz desse cara que
que está dentro do módulo, que vale menos 1. Gente, para que serve isso? Serve para o seguinte, você nota que nós temos uma função do primeiro grau aqui e outra função do primeiro grau aqui, correto? Correto. Você lembra também, se você assistiu às nossas aulas de inequação, que para resolver uma inequação do primeiro grau, o que você faz? Basta usar a regrinha do Cama, lembra disso? Contrário de A, mesmo de A. Olha como fica muito fácil, pessoal. Aqui nós temos x mais 1, correto? Correto. Qual que é a raiz do x mais 1? É o menos 1. O que você vai fazer? Você vai usar a regrinha do Cama, contrário de A, mesmo de A. O A, ou seja, o número que multiplica o x, é positivo ou é negativo? É positivo. Como ele é positivo, pessoal, antes da raiz vai ser o quê? Negativo. Então, qual que é a raiz dessa expressão? É o menos 1. Então, antes dessa raiz, ó, x mais 1. Antes da raiz vai ser negativo. Depois da raiz, ó, vai ser positivo, positivo. Agora, pessoal, x menos 2. Tá aqui, ó. É essa linha. Gente, onde está a raiz de x menos 2? Tá aqui, ó. É o 2, correto? Beleza. Mesma regra, pessoal. Cama, contrário de A, mesmo de A. Pergunto para vocês. Antes o A, ou melhor, o número que multiplica o x aqui nesse caso, é positivo ou é negativo? É positivo, vale 1. Então, o que a gente pode fazer? Antes da raiz é o quê? Contrário de A. O A não é positivo? Então, antes da raiz vai ficar o quê? Negativo. E depois da raiz? Positivo. Nerk, você está correndo muito. Eu não estou conseguindo entender. É por isso que eu falo. É imprescindível que você assista às nossas aulas de equação e as nossas aulas também, gente, de inequação. Isso aqui é conceito de inequação. Se você não viu ou se você não lembra da nossa aula de inequações, assista, porque a aula de hoje depende essencialmente disso, beleza? Senão você vai boiar mesmo. E finalmente, pessoal, vocês estão acostumados a fazer aquela regra do varalzinho, né? Menos com menos dá mais. Vocês não vão fazer isso quando vocês trabalharem com função ou com equação modular. O que vocês vão fazer? Vocês vão dividir em casos. Olha só, aqui não é menos e aqui não é menos. Então é menos x mais 1 menos x menos 2. Então a primeira função vai ser menos x mais 1 menos x menos 2. E a segunda, pessoal, mais x mais 1 menos x menos 2. Então, mais x mais 1 menos x menos 2. E a terceira função, mais x mais 1 mais x menos 2. Está aqui, ó, mais x mais 1 mais x menos 2. Isso significa, pessoal, que você vai ter três funções. Se você simplificar essa expressão aqui de dentro, né, você vai obter que f de x é igual a menos 2x mais 1. Né, aqui, como é que você simplifica? É fácil, ó. Menos x menos 1. Depois, menos x mais 2. Gente, se você simplesmente somar o x e somar os números, você vai obter que f de x, nesse caso, vale menos 2x mais 1. E aqui, pessoal, aqui é a mesma coisa. Se você simplificar, você vai obter que f de x é igual a quê? 3. E aqui também, f de x vale 2x menos 1. O que eu quero que você perceba? Antes do menos 1, a função é desse jeito. Entre menos 1 e 2, a função é desse jeito. E depois do 2, a função é desse jeito. De novo, que apareceu um pop-up aqui, né? Gente, antes do menos 1, aqui não está o menos 1? Então, a função é desse jeito. Entre o menos 1 e o 2, a função é desse jeito. E depois do 2, a função é desse jeito. Entendi. Então a gente vai ter três funções no mesmo gráfico. Exatamente, cara. Vamos fazer então. Então olha só. F de x vai ser menos 2x mais 1 se o x for menor que menos 1. Vai valer 3 se o x estiver entre menos 1 e 2. E vai valer 2x menos 1 se esse x for maior ou igual a 2. Beleza. Olha como fica, pessoal. Eu vou copiar os dados que eu coloquei anteriormente e vou fazer o seguinte. Vou colocar o gráfico e eu vou primeiro mostrar esse 3, que está entre menos 1 e 2. Como ele está entre menos 1 e 2, o que eu vou fazer?
vou colocar essas duas barreiras, menos 1 e 2. Gente, essa reta corta o eixo x aqui no menos 1 e essa outra reta corta o x aqui no 2, porque a gente está trabalhando com os valores que ficam entre menos 1 e 2, os valores que ficam aqui dentro. Gente, a função vale 3 dentro desse intervalo, correto? Correto. O que significa dizer que uma função vale 3? Isso significa dizer que a função é uma reta paralela ao eixo x passando pelo ponto 3 no y. Ou seja, é uma reta paralela ao eixo x cortando o y no ponto 3. Ou seja, é essa reta toda aqui em laranja. Só que, gente, cuidado. Eu vou poder pegar toda essa reta laranja? Não. Eu vou poder pegar apenas o intervalo que vai do menos 1 até o 2. Essa reta azul aqui. Por quê? Porque a função vale 3 apenas nesse intervalo, que vai do menos 1 até o 2. Esse pedacinho aqui. Entendi. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o gráfico dessa função, que está antes do menos 1, ou seja, está para cá. E eu vou fazer o gráfico dessa função, que está depois do 2, ou seja, está para cá. Beleza? Vamos ver como fica. Continuando, gente. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o gráfico e vou colocar as mesmas duas retas. Por quê? Porque esses são os limites do meu gráfico, entre menos 1 e 2. Então aqui, ó, menos 1 e 2. O que a gente vai fazer? Eu vou colocar aquela reta que a gente tinha achado, que passa pelo ponto 3 no eixo y. Como é que você sabe disso, Nerk? Porque é 3, f de x é igual a 3. Ou seja, f de x não é y, y vale 3. Entendi. Então corta o y no ponto 3. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer, pessoal, essa outra reta que está antes do menos 1. Se você fizer o desenho do gráfico de menos 2x mais 1, você vai obter essa reta laranja aqui. Nerk, como é que eu faço o gráfico de uma função de primeiro grau? Basta que você assista às nossas aulas de função do primeiro grau. Senão, como eu já disse, você vai boiar. Mas uma dica muito fácil para vocês. Para você resolver essa função, f de x é igual a menos 2x mais 1, é fácil. Você joga x igual a 0. Gente, para x igual a 0, quanto vai valer f de x? Vai valer 2 vezes 0 vai dar 0, f de x vai valer 1. Isso significa que quando o x vale 0, o y vale 1. Opa, achou o primeiro ponto, que é esse que está marcado em vermelho. Como é que você acha o ponto onde ele corta o eixo x? É fácil, é só você jogar y igual a 0. Se você resolver essa equaçãozinha, você vai obter que o x vale quanto? Meio. É muito fácil. Você joga x igual a 0 e depois você joga y igual a 0. Ou seja, resumindo muito, revise a aula de funções, senão você vai ter muita dificuldade em entender como que a gente fez cada passo. Gente, se você traçar a reta pelos pontos 1 e meio, você vai obter essa reta aqui. Essa reta laranja é essa primeira função, que é menos 2x mais 1. Correto? Correto. O que eu quero que você perceba, gente? Essa função, ela só vai valer antes do menos 1. Ou seja, esse pedaço aqui, ó, que está depois do menos 1, ó, tá para lá, depois do menos 1, não vale. Só vai valer esse primeiro pedaço, que está antes do menos 1. Por quê? Porque essa função só é válida antes do menos 1. Essa outra, que é o 3, é válida entre o 1 e o 2. Agora, pessoal, a gente vai achar a função que é válida depois do 2. Qual que é a função que é válida depois do 2? É essa função, 2x menos 1. Então, vamos lá. Vocês fizeram o seguinte. Vocês acharam a função que fica entre o menos 1 e o 2, que é essa função aqui do meio. Depois, vocês acharam a função que fica antes do menos 1, que é essa primeira função aqui, desenhada aqui. Agora, pessoal, a gente vai achar a função 2x menos 1. É muito fácil. Você tem vários jeitos de fazer. Você pode ficar jogando pontos, igual você fazia nas outras funções, ou então, insisto, gente, assista a aula de função. Como é que vai ficar então, pessoal? Se você fazer o gráfico, se você fizer o gráfico, melhor dizendo, dessa função, 2x menos 1, você vai obter essa reta em laranja. Gente, pergunto para vocês, esse pedaço aqui, ó, da função, que
que está entre o 2 e o 1 é válido para o nosso caso? Não é. Essa função só é válida se o x for maior ou igual a 2, ou seja, esse pedacinho que está depois dessa reta azul, que é justamente essa reta que eu estou pintando para vocês. E finalmente a gente colocou os 3 intervalos. Então o gráfico da função y é igual a módulo de x menos 2 mais módulo de x mais 1 é esse gráfico aqui em azul. Parece uma bacia. Galera, é aquilo que eu sempre digo. É um exercício difícil? É, mas é assim que vai cair no seu vestibular. Eu tentei simplificar ao máximo, mas é aquela história. Não tem como simplificar muito quando o próprio conceito é complicado. Então, se você não entendeu algum ou outro conceito, volta um pouquinho a fita, assiste desde o começo, assista novamente as aulas de inequação para entender alguns dos conceitos que a gente já jogou, assista também as aulas de equação modular, porque senão realmente vai ficar complicado de você entender. Beleza, galera? Valeu!